ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não compareceu à sessão da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, para a qual havia sido convocado. Os deputados pretendiam ouvir explicações sobre a decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas e sobre a avaliação do Itamaraty de que a medida poderia abrir margem para uma intervenção militar no Brasil. Segundo o deputado Marcel Van Hatten, a justificativa apresentada pelo ministro foi insuficiente. O parlamentar afirmou que a ausência pode configurar crime de responsabilidade. Em ofício, Mauro Vieira alegou conflito de agenda e sugeriu comparecer à comissão entre os dias 11 e 14 de agosto. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados decidiu então enviar à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra Mauro Vieira. O documento cita um crime de responsabilidade. A medida foi tomada depois de questionamentos sobre a comunicação do ministro à comissão. O vice-presidente do colegiado, Marcel Van Hatten, afirmou que o aviso foi enviado pela assessoria e não pelo próprio ministro. Van Hatten disse que a resposta foi insuficiente e que não houve confirmação clara sobre o não comparecimento do chanceler. O caso agora será analisado pela Procuradoria-Geral da República, Adalberto Piotto. Bom, levando-se em conta quem é o Procurador-Geral da República e o caso em si, vai dar em nada, lamentavelmente. Mas tem dois passos nessa história. O primeiro passo é o seguinte: o governo brasileiro, o governo Lula, acha que não tem que prestar esclarecimentos a mais ninguém, nem ao Congresso Nacional, o que é uma obrigação dele, porque o Congresso é exatamente o poder que vigia os outros poderes. Esse é o poder do Congresso. Tanto que é no Congresso que você aprova, digamos, um pedido de impeachment de presidente, passa pelo Congresso Nacional. É o Senado que pode, por exemplo, afastar ministro do Supremo. O Congresso é quem tem esse poder, é o primeiro dos três poderes. Essa é a primeira coisa. O governo Lula acha que não tem, e pratica isso com absoluta veemência, que não tem que dar esclarecimento para mais ninguém. Esse é o primeiro dano. Estou falando do ponto de vista da institucionalidade. Vocês se lembram que quando o Lula venceu a eleição, aquela eleição tumultuada, vou chamar de venceu e naquela eleição tumultuada, mas enfim, esse foi o resultado oficial do TSE, né? Ele dizia que o Brasil tinha voltado, tanto nas relações exteriores quanto também institucionalmente. Institucionalmente, o retrocesso que o Brasil tem nos governos Lula, e neste em especial, é imenso, é gigantesco. Ponto número 1. Ponto 2 é que o Congresso agora vem especificamente cobrar uma coisa, porque é um absurdo o que está acontecendo com a diplomacia brasileira. Nós estamos falando de uma das instituições, e vou me referir aqui ao Barão do Rio Branco, né? Eu estou me referindo a uma das instituições mais sólidas da República Brasileira. Nós temos uma lógica dentro do Itamaraty. O Itamaraty é respeitado no mundo, ou era respeitado no mundo. Mas o governo Lula não tem nenhuma preocupação com isso. O governo Lula só pensa absolutamente na eleição. E como ele aposta que boa parte da população não está nem um pouco preocupada com isso, o que eu acho que é um engano do governo, mas enfim, aposta nessa tese, vai jogando, vai empurrando. Cabe ao Congresso reclamar, mas a questão é que vai reclamar para quem? Procurador-Geral da República, PGR? E depois ele pode levar o caso para o Supremo Tribunal Federal? Bom, é onde o Lula, de alguma forma, o governo Lula tem uma parceria, e nós falamos desse consórcio, não é de hoje. Agora, Ana, você sabe que a mídia tradicional deu pouquíssimo enfoque para o significado dessa atitude do chanceler Mauro Vieira. Teve um veículo que disse que foi um adiamento, que ele adiou a sua presença nessa comissão. O fato é que ele tinha muita coisa mesmo a explicar e, de fato, ele desobedeceu uma convocação de um outro poder, do Poder Legislativo. Daniel, sim, ele desobedeceu. Só que aí a nossa pergunta, e eu tenho certeza que de boa parte da audiência, e aí? O que acontece? Qual é o follow-up da Câmara? Qual é o follow-up dos deputados? Fica sempre por isso mesmo, Daniel. Fica sempre por isso mesmo. Não apareceu, não aceitou a convocação, não deu declarações, não tem transparência. Daniel, quase toda semana nós temos a oportunidade de ver aqui nos Estados Unidos ou o Marco Rubio ou o Pete Hegseth, que é do Departamento de Guerra, Departamento de Defesa, antigo Departamento de Defesa, ou o Scott Bessent, que é do Departamento de Tesouro. Quase toda semana, um dos ministros do presidente Donald Trump está diante do Congresso
prestando contas. Eles são chamados e eles têm que ir. Acabou, não tem essa de vamos adiar. Não, eu mando uma carta, eu mando um documento. É transparência. E ali eles são sabatinados durante 3 horas, no mínimo 3 horas, por congressistas republicanos e democratas sobre as recentes ações de cada departamento. Transparência. Você pode até não gostar do que eles estão falando ali, mas eles estão falando e eles estão nos autos, porque tudo ali vira documento. E no Brasil, o que acontece? Agora, o Mauro Vieira, nós cantamos essa pedra a semana passada, Daniel. Ele não vai aparecer. Mas agora, a pergunta é, muitos já sabiam disso. Nós aqui cantamos essa pedra. O que a Câmara dos Deputados vai fazer sobre isso? A resposta provavelmente vai ser nada. Augusto? Olha, o Congresso é dirigido por 2 políticos de 5ª categoria, né? O presidente do Senado é de 5ª, o presidente da Câmara também. Só eles, só gente assim, né, desse estufo, para tolerar o que faz o Supremo. O Supremo acabou com desmoralizou as CPIs, permitindo que o sujeito responda o que quiser. Eles dão ali um habeas corpus pro cara e o cara vai, bandido, e se nega a responder. Tem alguns não declaram nem o próprio nome. Não preciso falar, não vou falar. Acabaram com isso. Tomam decisões confiscando atribuições, o governo, gente do governo, graças aos instrumentos concedidos pelo Supremo, eles não dão a menor bola para o Congresso. O Supremo interfere em assuntos do Congresso, o governo desobedece e o Congresso não fala nada pelos seus presidentes, nenhum se manifesta, eles vão engolindo. Então, é natural que um sujeito que é completamente opaco, né, não manda nada na política externa, que é o Mauro Vieira, banque o valente. Não vou, e aí? Tem que ser cumprida uma decisão do Supremo, tem que ser cumprida uma decisão do governo, e é ignorada uma convocação do Congresso. E sempre beneficiando os que apoiam o Lula. É sempre por um lado só. Sempre por um lado só. A decisão do Supremo, quando isso aí fica como bola dividida. Então eles estão desmoralizando tudo e vão falar em equilíbrio de poderes, convívio amistoso. Então isso não existe mais.